Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melare Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador Doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador Doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Boa noite a todos. Salmo 26, de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei eu medo? O Senhor é baluarte da minha vida. De quem me amedrontarei? Quando os maus avançam contra mim para devorar a minha carne, os meus opressores e os meus inimigos, eles próprios é que resvalam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante uma guerra contra mim, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa pedi ao Senhor, ardente o desejo, poder sentar-se na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplando a beleza do Senhor e orando no seu templo. Convido todos a ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro e na sequência entoaremos o hino do município de Tietê. Brasil,
Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador, Dr. Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, por favor, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 34 de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 34.876,57. Data de entrada, 4/9/2023, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 34 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 5 de setembro de 2023. Emenda aditiva número 6 de 2023. Adiciona o artigo 13 ao projeto de lei número 33 de 2023, renumerando-se os dispositivos subsequentes. Data de entrada, 25 de agosto de 2023, de autoria do vereador doutor Luiz Antônio Pizol Grigolon. Emenda modificativa número 3 de 2023. Modifica dispositivos do projeto de lei número 33/2023. Data de entrada, 4/9/2023, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. As emendas lidas pelo senhor secretário foram anexadas ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 310. Requeiro o ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis da possibilidade de estender a isenção de IPTU prevista para aposentados que ganham até um salário mínimo a todas as famílias com esta mesma renda, independentemente do dono do imóvel ser aposentado ou ter mais de 65 anos. Requeiro ainda que a Prefeitura realize os devidos estudos e encaminhe a esta Casa de Leis qual seria o impacto dessa renúncia de receita, caso essa isenção fosse aplicada. Data de entrada, 1/9/2023, de autoria do vereador Alfredo Melaré Neto. Está em discussão o requerimento 310. Está em votação o requerimento 310. Aprovado. Requerimento de número 311. Requeremos, ouvido plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo as providências adotadas para a regularização no funcionamento da EMEB Ataíde Daniel, contemplando nestas informações se já houve a disponibilização de servidores da educação suficientes para que a referida unidade receba e permaneça com as crianças em tempo integral. Requeremos ainda informações de como a Secretaria de Educação irá viabilizar o transporte destes servidores até a referida unidade escolar, de modo a evitar a descontinuidade do serviço, já que a maior dificuldade de encontrar profissionais para o local se dá pela ausência de transporte. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores, vereador doutor Júnior Regonha e vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 311. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, doutor Júnior Regonha. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Boa noite aos servidores, boa noite ao público que nos assiste e ao presente. Senhor presidente, essa é uma situação que tem ocorrido, segundo eu recebi de informações, não sei se na data de hoje foi regularizado, não tenho esse dado, porém, tem algumas semanas, penso até que meses, que as crianças do bairro Mandissununga, que frequentam a creche Ataíde, estão indo embora no horário do almoço por falta de ADE ou de outros profissionais da educação. Isso compete à Secretaria de Educação ver, saber, né, e resolver. Esse é um problema crônico que aconteceu por muito tempo no bairro Sete Fogões, também já aconteceu nessa creche e afeta diretamente as famílias que mais precisam. Porque, veja bem, como que faz? Uma mãe me disse, e é verdade, como que faz,
né? Ou você trabalha meio período, você vai embora, o patrão vai deixar você embora porque você tem que ficar com seu filho? Não vai, não existe isso. Por isso e por essa razão existe a creche. E não se resolve, fica uma situação de se estender, fica uma situação postergada e quem está sofrendo é a família, a criança que tem que deixar a creche, a família que não consegue se manter, a mãe tem que deixar de trabalhar, além de todos os problemas de falta de vagas em creche, que nós já sabemos, as creches que estão funcionando, dentre as quais essa do Mandissununga, tem essa dificuldade. Sabemos que a dificuldade é de longa distância, né? Isso tem um adicional que o município tem que pagar, mas esse adicional, por vezes, não é suficiente. Então, o município tem que trabalhar isso, resolver, dar uma solução definitiva para as situações, para que não fique sendo algo corriqueiro, né, como a gente vem verificando, porque uma hora é a creche Ataíde, outra hora é a creche nos 7 Fogões, uma vez fica 3 meses sem, aí volta, fica 2 meses, a pessoa que vai trabalhar também não consegue manter essa situação do transporte, pede para sair, e quem está pagando o preço caro é a população, e mais grave, é a população que mais precisa, porque são normalmente os bairros mais distantes. Então, fico aqui a minha solicitação, meu requerimento, para que a Prefeitura, de uma forma definitiva, solucione. Continua em discussão, requerimento 311. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos assistem, funcionários da casa. Júlio, está de parabéns pelo requerimento, peço para subscrever. Que já fiz vários requerimentos com isso aí. Na verdade, a creche está aí lá e eu moro lá vizinho, e tem batido, fazendo vários requerimentos e nada, assim, sobre a reforma da creche, nada foi resolvido. Mas sobre as ADI, que estavam esses dias, como eu fiz uma cobrança, eu acho que a Prefeitura está levando e trazendo à tardinha, que hoje mesmo, à tardinha, eu vi que o carro da educação foi lá buscar as ADI e voltou, né? Está funcionando. Então, a gente vai pedir para não acontecer de parar nesse período, né? É só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 311. Está aberta a votação do requerimento 311. Aprovado. Requerimento 312. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos administrativos e jurídicos para disponibilizar aos servidores optantes seguro de vida nos moldes daquele que por anos foi disponibilizado aos mesmos por meio da relação empregatícia. Data de entrada, 4/9/2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão, requerimento 312. Está em votação, requerimento 312. Aprovado. Requerimento 313. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, implemente e enverede todos os esforços necessários para que, em cooperação com a Associação Comercial e Empresarial de Tietê, a A7, seja viabilizada a realização ao Feirão da Indústria e do Comércio em nosso município, tendo em vista a sua importância para o comércio local, para a indústria, assim como para o consumidor. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores e doutores Júnior Regonha e Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão, requerimento 313. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, é uma sugestão aí ao prefeito. Nós tivemos, em alguns anos, esse feirão, foram sucessos aqui no município, vocês devem lembrar, e seria uma oportunidade de retomar esse projeto, penso eu, né? Ele vai depender do trabalho que a Prefeitura faça junto à SET, porque isso depende também de uma articulação com a iniciativa privada, mas teve e foi sucesso no passado, ajudou muito o comércio local, foi bom para o consumidor, porque normalmente você passa nessas oportunidades de ter bom preço, e
cidades vizinhas como Cerquilho, por exemplo, fez esse ano e também foi um sucesso. Então fica aqui a sugestão para que a prefeitura reveja, né, ou volte a ter os olhos a essa situação, a esse projeto que fomente o comércio local. Então é isso aí, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 313. Está aberta a votação do requerimento 313. Aprovado. Requerimento 314. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo as conclusões das análises perpetradas para agregar, junto aos contratos temporários realizados com os professores e ADEs, o direito ao auxílio alimentação, plano de saúde, dispensa de HTPC horário especial para professor estudante universitário. Requeiro ainda o envio de projeto de lei que regulamente e viabilize o reconhecimento desses direitos aos professores e ADEs contratados. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão requerimento 314. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Regonha. Senhor presidente, eu quero destacar a presença de alguns profissionais que trabalham como contratados na Prefeitura Municipal, prestam seus serviços, muitas mães de família que são o esteio da família e têm nessa contratação o sustento de sua família. Portanto, nada mais do que legítimo elas reivindicarem a colocação desses direitos em seus contratos. Hoje, elas recebem apenas pela aula dada, né, pelo trabalho da aula dada, não recebem qualquer outro benefício, e desde vale alimentação até benefícios que eu diria que seriam mais próprios da carreira. Penso eu que a prefeitura deveria já ter analisado isso, porque isso não é um pedido de hoje, é um pedido de muito tempo, é uma reivindicação de muito tempo dessa categoria, e que a prefeitura até agora se manteve no entendimento de que vai analisar e nada de prático e efetivo fez. Então fica mais uma vez aqui a minha solicitação, atendendo inclusive a reivindicação dessa categoria, que eu entendo como legítimo, e penso que a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, deve representar essa reivindicação com vontade, com afinco e com muita cobrança em relação ao Executivo. Afinal de contas, são trabalhadoras e merecem todo o respeito e igualdade da sua condição de trabalho. Então, eram essas minhas colocações que eu queria fazer, representando aqui a reivindicação da categoria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 314. Está aberta a votação do requerimento 314. Aprovado. Requerimento 315. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos administrativos e financeiros para a implantação nos bairros Emílio Gardenal e Terra Nova de uma área de lazer com academia e playground, destinada aos moradores do referido bairro, às suas crianças, adolescentes e idosos. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 315. Está em votação o requerimento 315. Aprovado. Requerimento de número 316. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie vistoria no acesso aos bairros Emílio Gardenal e Terra Nova, que se dá pelo início da Avenida Doutor Yusuf Khalil Awad e principalmente pela Rua Luiz Montanhã, a fim de providenciar a construção de calçada devido ao grande número de moradores e pedestres desses bairros que utilizam tais vias para acesso ao centro da cidade e, por não ter calçadas em alguns trechos, estarem se arriscando a andar nas ruas.
Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 316. Está em votação o requerimento 316. Aprovado. Requerimento de número 317. Requeiro, ouvido plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, doutor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, seja determinada a realização das providências administrativas e jurídicas para o início dos procedimentos de evolução funcional dos guardas civis municipais, como forma e de dar cumprimento aos artigos 35 e seguintes da Lei Complementar número 08 de 2019. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 317. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, esse requerimento é reiterado, de reiteradas vezes, penso que a administração não deveria agir dessa forma em relação aos guardas municipais, que tem guarda, que está lá trabalhando há mais de 20 anos e não teve a evolução que é garantido por lei. E a prefeitura não faz. É uma pena a prefeitura se manter omissa diante dessa situação, porque é direito desses profissionais e até o momento não conseguiram fazer valer a lei, que está na lei aprovada na Câmara Municipal. Então fica aqui a nossa solicitação, espero que avance esses estudos e essas providências que concluam efetivamente na prática, no reconhecimento ao que a lei já diz. Continua em discussão o requerimento 317. Está aberto a votação. Aprovado. Requerimento de número 318. Requeiro, ouvido plenário, se oficie o senhor prefeito, doutor Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências definitivas e efetivas para a instalação de padrão de energia elétrica no campo de futebol, no campo de bocha e demais dependências, todas de propriedade da Prefeitura Municipal e que estão localizadas ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Requeiro ainda que sejam determinadas as providências administrativas e jurídicas para a regularização da seção da área que compõe este complexo de lazer e esportivo em prol ao município e da comunidade do bairro Conceição. E assim, viabilizando melhorias como a solicitada nesta oportunidade e outras que se fizerem necessárias. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 318. Está em votação o requerimento 318. Aprovado. Requerimento 319. Requeiro, ouvido plenário, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos administrativos, jurídicos e financeiros para a instalação de equipamentos públicos que aumentem a qualidade do sinal de internet no bairro Sete Fogões, ou ainda que solicite junto às operadoras, os investimentos necessários para a mesma finalidade. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 319. Está em votação o requerimento 319. Aprovado. Requerimento 320, contém vídeo. Requeiro, ouvido plenário, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a substituição e ampliação das sinalizações horizontal e vertical na rotatória localizada entre a Avenida Amélio Schincariol e a Rua Santa Terezinha, tendo em vista que as existentes estão comprometidas e se mostram ineficientes e insuficientes. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 320. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Regonha. Gostaria que o Robson passasse o vídeo. Esse acidente, senhor presidente, foi recente. Nesse local
que demonstra o local não ter uma sinalização suficiente, não ter uma sinalização segura que possa garantir a segurança dos motoristas, segurança do pedestre. E eu espero que a Secretaria de Trânsito efetivamente atue e haja em relação a vários pontos em Tietê e evite e se abstenha em dizer que a culpa é do motorista ou apenas do motorista e que cada um que cuide de você, como é a resposta que eu recebi no requerimento, que eu faço questão de destacar, que eu falei da Antônio Nery, que nós mostramos aqui diversos vídeos de acidente, onde a Secretaria diz que informações sobre providências serem adotadas visando melhorias na ordenação do trânsito do cruzamento da rua Lara Campos e Antônio Nery, esclarecer a Vossa Excelência que o local encontra-se devidamente sinalizado, horizontal e verticalmente, num trecho que, por razões óbvias, não permite ao condutor desenvolver velocidade acima do permitido em área urbanizada, ou seja, pelo elevado número de veículos em circulação, o que nos leva a crer que acidentes têm acontecido não somente nesse local, como em outros, por negligência de motoristas e motociclistas. Não é só por isso. E se fosse só por isso, cabe às autoridades de trânsito sinalizar o local adequadamente e garantir a segurança do trânsito. É para isso que existe a Secretaria de Trânsito, é para isso que existe a legislação, porque nós não podemos aceitar e ver que pessoas se machucam, pessoas estão sendo ceifadas de suas vidas, pessoas estão ficando, muitas das vezes, sem condições de continuar a sua vida de forma normal, porque sofre um acidente de trânsito por falta de sinalização. Muitas pessoas vêm de fora, não sabem como é uma avenida, é atravessada essa avenida por várias ruas. Então, espero que a Secretaria de Trânsito reveja a sua forma de agir, reveja a sua forma de pensar e, efetivamente, resolva e, efetivamente, coloque medidas que tragam mais segurança ao trânsito, isso envolvendo motoristas e pedestres. Você não parte? Você vê, nós não vamos atrás, não. A gente lembra bem. Nós batemos um requerimento aqui na terça-feira, requerimento meu, mais modesto. Quando foi no final de semana, o menino morreu lá no São Pedro, né? O menino acidentou. Pois é. Então espero, vereador, fazer requerimento primeiro, acontecer uma tragédia dessa, para poder repor a lambada onde fez. Então, mas pedido de lambada, a gente vê nos lugares perigosos, aqui é todos os vereadores, faz direto. Será que é só nós, vereador, que vê esses problemas? Se o secretário de trânsito não vê, se o prefeito não vê, será que é só nós que vê esses problemas? Porque está cheio de lugar perigoso. E gente não é falta de requerimento, não, que gente faz muito requerimento. Todos os vereadores aqui. É isso aí, novo vereador. Verdade. Continua em discussão, requerimento 320. Gostaria de fazer uso da palavra nesse requerimento, saudando aí os senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha aqui nessa noite, quem nos acompanha pela internet. E essa é mais uma situação crônica de Tietê. Não vamos dizer que é sempre nesse lugar, mas em vários cruzamentos da cidade, em várias localidades da cidade, acontece semanalmente, para não falar diariamente. Nós temos uma pessoa fantástica na frente da Secretaria de Trânsito, o qual admiro e respeito muito, porém há muitos pontos que não tem enfrentamento. Não tem enfrentamento algum, não se coloca uma placa, não se pinta uma faixa, não faz uma lombada, não põe um semáforo, nada é feito. Tem um comércio aqui de Tietê, descendo o TEC aí no Pacoab. Foi pedido para colocar placa, não tem placa, não tem como pôr placa. O comércio ofereceu de colocar a placa. Falei, fala como tem que ser a placa, eu faço a placa e põe a placa. Não, você não pode pôr a placa. Sabe, tipo assim, a prefeitura ela não faz a parte dela no sentido de trânsito. Você vê a Bom Jesus, foi pintada uma faixa, o carro anda na faixa oposta. O cruzamento da Antônio Nery com a Rafael de Campos é coisa que eu não sei mais o que precisa acontecer lá. Se com tanto acidente que já teve lá, não tem uma medida de contenção, o que mais tem que acontecer ali? Sabe, é triste ver isso em Tietê acontecendo. Nós não temos uma medida.
Foi colocado o semáforo lá no Castor, lá na rotatória ali da Coab de São Francisco. Ninguém respeita isso, porque é um tempo maior de ficar parado lá. Ninguém respeita isso. Não tem fiscalização sobre quem evade o sinal vermelho ali. Sabe, nem a ação que é feita não é feita por completo, é feita pela metade. E quem paga isso? Quem paga é quem está trafegando. Quem está de moto, quem está de carro, quem está a pé. Bom, vamos ver se com mais esse requerimento alguma coisa acontece. Confesso que não acredito, mas torço para que aconteça. Está em votação o requerimento 320. Aprovado. Requerimento de número 321, contém fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito do município, doutor Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para impulsionamento e atribuição de condição de urgência das medidas que irão viabilizar a inclusão da EMEB Aglacia Linda Rodrigues, do bairro Povo Feliz, no cronograma de reformas e revitalizações de unidades escolares da Rede Municipal de Educação. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 321. Está em votação o requerimento 321. Aprovado. Requerimento 322, contém fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para o reparo das grades e da malha asfáltica existente no entorno das entradas da rede de água pluvial da Rua Tiradentes, no bairro São Pedro. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 322. Está em votação o requerimento 322. Aprovado. Requerimento de número 323. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, envie esforços junto à Telefônica Brasil S.A. para que a mesma providencie com a máxima urgência o conserto das luzes para a sinalização de aeronaves da antena torre, localizada na rua Domingas Fortini Bacilli, número 65. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor João Batista Martellini Filho. Está em discussão o requerimento 323. Senhor presidente, eu peço autorização para subscrever. Continua em discussão o requerimento 323. Está aberta a votação do requerimento 323. Aprovado. Moção de número 82. Moção de pesar aos familiares da senhora Vilma Madureira Rodrigues de Souza Campos, falecida no último dia 15 de agosto. Data de entrada, 1º de setembro de 2023, de autoria do vereador Alfredo Melaré Neto. Está em discussão a moção número 82. Está em votação a moção número 82. Aprovado. Moção de número 83. Moção de pesar aos familiares do padre Hilton Furlani, falecido no último dia 30 de agosto. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores, vereador Mário Domingues Júnior e vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 83. Está em votação a moção 83. Aprovado. Moção de número 84. Moção de pesar aos familiares do jovem Marcos Vinícius Rocha da Silva, falecido no último dia 31 de agosto. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria dos vereadores, vereador doutor Júnior Regonha e vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão a moção de pesar número 84. Está em votação a moção de pesar número 84. Aprovado. Moção de número 85.
moção de congratulações ao Grupo Zambianco pela comemoração de 100 anos de sua fundação. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 85. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador doutor Luiz Grigol. Boa noite a todos. Quero deixar um grande abraço aqui às duas pessoas que eu tenho mais contato lá na usina Zambianco, que é o seu Ayrton e o seu Humberto, na pessoa deles, e falar um pouquinho do pioneirismo do Grupo Zambianco, que hoje, fazendo 100 anos, e é inovador em muitas coisas aqui na nossa região. Inclusive, hoje tem uma fundação, o grupo possui uma fundação, coisa inédita entre as grandes indústrias da nossa cidade. Então, fica um grande abraço aqui e o desejo de muitos e muitos anos de existência para essa grande empresa de Tietê e que faz um trabalho social muito grande na cidade de Tietê. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 85. A moção número 85. Está em votação a moção 85. Aprovado. Moção de número 86, moção de congratulações aos senhores Kleber Florencio dos Reis, Carlos Florencio dos Reis e Djalma Rodrigues do Espírito Santo, pelo belíssimo exemplo de cidadania demonstrado com a instalação de câmeras de segurança e realização de limpeza do ginásio de esportes do bairro São Pedro. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 86. Está em votação a moção número 86. Aprovado. Moção de número 87, moção de congratulações aos atletas e comissão técnica do handebol masculino sub-17 da ETEC Dr. Nelson Alves Viana pela conquista da medalha de bronze na etapa final 1 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, 2023. Data de entrada, 4 de 9 de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 87. Está em votação a moção 87. Aprovado. Moção de número 88, moção de congratulações aos atletas e comissão técnica do handebol feminino sub-17 da ETEC Dr. Nelson Alves Viana pela conquista da medalha de prata na etapa final 1 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, 2023. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 88. Está em votação a moção número 88. Aprovado. Moção de número 89, moção de pesar aos familiares da senhora Maria Rosa Silva da Cruz, falecida no último dia 31 de agosto. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador doutor João Batista Martellini Filho. Está em discussão a moção número 89. Está em votação a moção número 89. Aprovado. Indicação de número 24. Indico dispensadas as formalidades regimentais ao senhor prefeito municipal para que seja realizado um estudo pela secretaria competente quanto à possibilidade de construção de um campo de futebol no bairro Sete Fogões. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria do vereador Ângelo Rafael. A indicação lida pelo senhor secretário será encaminhada a quem for de direito. Não havendo mais matérias para o expediente, está inscrito para fazer o uso da tribuna o vereador Mário Júnior. Com a palavra por 15 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, amigos e amigas que estão nos assistindo, público presente, funcionários da casa, boa noite. Eu venho aqui à tribuna de hoje
para tocar num assunto que julgo absolutamente essencial para a nossa sociedade. Trata-se da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, proposta encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e que tem por objetivo descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. A importância desse julgamento para a nossa sociedade está nos 2 pontos centrais que ele fere: a dignidade da pessoa humana e a separação entre os poderes. Vamos abordá-los, primeiramente, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o fundamento primeiro da democracia. Cada ser humano tem em si mesmo um valor que ultrapassa qualquer preço, qualquer negociação, qualquer poder. Com uma vida humana não se negocia, nenhuma, por mais indefesa que ela seja. Pode estar sujeita à vontade arbitrária de outra pessoa. Um homem, uma mulher, um idoso, uma criança, um feto. Todos eles são fins em si mesmos, não meios para serem usados de acordo com a utilidade que eventualmente tenham. Essa veneração por cada vida humana é uma conquista da civilização. E sempre que foi abandonada, nos levaram ao piores páginas da história da humanidade. Por acabar de vez com uma vida cheia de possibilidades e futuros, o aborto é um retrocesso enorme. É destruir uma vida inocente, roubar-lhe a chance de vir à luz, de viver, sofrer e se alegrar neste mundo. A gestante pode sim estar passando por momentos dificílimos, mas o aborto jamais será a solução. Nós precisamos gritar em alto e bom som, por cima dos telhados, dos prédios de todo o Brasil: nós escolhemos as 2 vidas. É preciso proteger a dignidade da vida humana em todas as fases do seu desenvolvimento. Sem esse respeito e essa proteção, não há democracia plena. O segundo ponto essencial é que a DPF 442 fere a separação entre os poderes. O povo brasileiro já se manifestou, por meio de seus representantes legais, de forma claramente contrária ao aborto. O Código Penal o proíbe. Todas as tentativas de alterar essa legislação não prosperam no Congresso Nacional. Isso porque o Congresso se omitiu ou não quis tratar o tema? Não, mas porque o povo brasileiro é contra o aborto. Diante disso, aqueles que querem a legalização dessa prática no Brasil se voltaram para o judiciário para levar sua pauta. Mas como 11 juízes que nunca receberam um voto sequer podem contrariar a expressa vontade de uma população? Esse tipo de ativismo judicial causa um desequilíbrio grave no funcionamento da nossa democracia. O judiciário passa a tomar o lugar do legislativo, e as pautas mais polêmicas deixam de ser objeto dos debates políticos e passam a ser decididas nos gabinetes dos ministros. Onde está a separação entre os poderes? Onde está o respeito à vontade popular? Onde está a nossa democracia? A legalização do aborto não é aceitável de forma alguma, mas fazê-lo por meio de decisão judicial é um verdadeiro atentado à nossa democracia. Num corpo saudável, cada órgão exerce a sua função, e no sistema político de um país não pode ser diferente. Por isso, quero expressar aqui minha total discordância com a DPF 442, que já foi objeto de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. E peço a todos os brasileiros que saiam das redes e vão para as ruas, para as praças, para as avenidas, que a nossa voz seja a voz do indefeso e da democracia. E aos meus amigos prefeitos, vereadores, demais colegas deputados, senadores, peço para que, unidos, como representantes eleitos pelo povo e para o povo, denunciem através da tribuna de manifestos, protestos, essa usurpação de poderes.
que o Supremo reconheça que o âmbito correto para esse tipo de decisão é o Parlamento. E, se aceitar, analisar o tema, julgue improcedente o pedido em respeito à vida dos milhares, dos milhões de brasileiros que estão por nascer. Um país que não protege a vida de seus filhos e que não respeita a separação entre os poderes, já perdeu-se no caminho. Digamos então em alto e bom som, não à DPF 442. Esse é meu apelo. Esse vereador que está aqui, Mário Júnior, esse é o apelo da vasta maioria dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe a nossa nação. Desculpa, Luiz. Pois não, você pediu uma parte. Quero manifestar aqui todo o meu apoio a você. Parabéns pela coragem de trazer o tema aqui ao Parlamento. Então, você está de parabéns e estamos juntos nessa luta aí, Mário. Viu? Muito obrigado pelo apoio. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matérias para expediente, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, por favor, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaria Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei de número 29 de 2023. Institui feriado municipal o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, no município de Tietê, e dá outras providências. Data de entrada, 12 de julho de 2023, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2023. Está aberta a votação do projeto de lei 29 de 2023. Aprovado. Emenda aditiva número 6 de 2023. Adiciona o artigo 13 ao projeto de lei número 33/2023, renumerando-se os dispositivos subsequentes. Data de entrada, 25 de agosto de 2023, de autoria do vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Esta emenda pretende adicionar o dispositivo do projeto de lei número 33 com a finalidade de excluir dos benefícios da lei os órgãos públicos. Está em discussão a emenda aditiva número 6 de 2023. Está em votação a emenda aditiva número 6 de 23. Aprovado. Emenda modificativa número 3 de 2023. Modifica dispositivos do projeto de lei número 33/2023. Data de entrada, 4 de setembro de 2023, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta emenda pretende corrigir a redação de diversos dispositivos do projeto que, em sua ampla maioria, trata os consumidores do SAMAI como contribuintes e suas dívidas de tarifas como tributárias. Está em discussão a emenda modificativa número 3 de 2023. Está em votação a emenda modificativa número 3 de 2023. Aprovado. Projeto de lei número 33/2023. Autoriza a criação de programa de regularização dos débitos junto à autarquia municipal, mediante parcelamento, anistia de multa e remissão de juros, destinados às pessoas físicas e jurídicas inadimplentes, e dá outras providências. Data de entrada, 18 de agosto de 2023, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 33 de 2023. Está em votação o projeto de lei 33 de 2023, com a nova redação dada pelas emendas aditivas 6 de 23 e modificativa 3 de 23. Aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia.
Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 2023, próxima terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.